Então, vem para mais uma decoração de bolo aqui comigo. Oi, pessoal, eu sou a Dani e eu tenho uma confeitaria em casa. E hoje eu vou mostrar para vocês esse pedido que saiu aqui na minha confeitaria. Ele é um bolão, tá? Um baita de um bolão. Eu vou fazer ele todo bonitinho na cor verde, tá? Mas eu já entro em mais detalhes. Ele é um bolo de 3 quilos. O meu bolo de 3 quilos eu faço ele na forma de 25 de diâmetro por 10 de altura. Porém, ele não tem 10 de altura. Por quê? Os meus bolos de 3 quilos, ele tem 2 camadas de recheio e 3 discos de massa. Então, ele é um bolo um pouco mais baixo, só que nessa medida. Quando eu quero um bolo de 3,5 kg, aí sim ele vai ter ali uns 10, 12 centímetros de altura, porque aí eu vou colocar mais um disco de massa e mais uma camada de recheio, utilizando essa mesma forma. Então, automaticamente ele vai ficar mais alto, tá bom? Mas não é o caso desse modelinho aqui. Esse bolo a gente vai fazer ele todo na cor verde, porém eu vou utilizar o bico de confeitar. Então o que que eu vou fazer? Eu vou bater um chantilly, eu vou fazer um fundo verde, porque como a gente vai usar o bico de confeitar, se eu não fizer dessa forma, talvez nas brechas ali, se você olhar direitinho, vai aparecer um pouco da massa. Então não é isso que a gente quer. Então a gente faz um fundo com uma camada bem fininha de chantilly, porque quando você trabalha com bico de confeitar, ele já tem uma quantidade grande de chantilly para fazer o desenho do bico. Então, se você vem com uma camada grande de chantilly para fazer o fundo e ainda mais a camada de chantilly do bico de confeitar, fica muita coisa, tá bom? Então, assim, faz uma camada bem fininha mesmo, só uma pré-camada mesmo, gente, só para os farelinhos do bolo grudar, para ficar um fundo verde. Acabou, é só isso mesmo, para alinhar a parte de cima. Depois que você fez isso, aí sim a gente vai fazer o trabalho com o bico. Eu acabei não gravando a parte que eu coloquei o chantilly no bolo, mas foi porque a câmera acabou não gravando mesmo. Mas vocês estão cansados de ver aqui no canal, né, gente? É bem simples. Eu coloco o chantilly na manga de confeitar, aplico no bolo, vou fazendo de baixo para cima. E o restinho a gente coloca em cima, no topo. Só que aí, como eu falei pra vocês, aqui eu não coloquei aquela quantidade que a gente utiliza para deixar o bolo todo liso. Coloquei bem ralinha mesmo e deixei bem rente ao bolo. Porque agora sim a gente vai vir com esse bico de confeitar, bico 1M, tá? E vai fazendo dessas como se fosse umas pitanguinhas puxadinhas pro lado. Você vai apertar e puxar. Que aí ele vai fazer esses desenhos, ó. Vai ficar tipo, parecendo umas trancinhas. Pelo menos eu acho parecido com umas trancinhas. Eu acho muito fofinho. Eu acho muito legal os bolos trabalhados com bico de confeitar, só que eles levam um pouco mais de tempo que você fazer um bolo liso. Mas fica bem legal também, gente. Depende de como o cliente pede, né? Dá pra fazer vários modelinhos. Às vezes, o cliente, na verdade, dificilmente o cliente vai pedir um bolo todo trabalhado com bico de confeitar. Atualmente, a galera tá gostando mais dos bolos lisos, com um detalhezinho em degradê, algo assim do tipo. Mas eles optam mais por um bolo liso e um bolo mais trabalhado com topo personalizado. Então, assim, em relação a isso, não precisa se preocupar tanto. Mas é legal você saber os detalhes, os desenhos, como que eu faço, qual o bico de confeitar que eu vou utilizar, entendeu? Porque, assim, se você tiver um bolo específico, aí você pode ir atrás, pode testar. E se você souber os bicos, é mais fácil. Mas, basicamente, a gente utiliza bico 1M, bico folha. Porque as laterais dos meus bolos, que vocês vão ver aqui no canal, é sempre com os mesmos bicos de confeitar. A gente dá uma improvisada. É um bolo ou outro que tem um bico diferente, que aí a gente tem que ir atrás. Mas assim, não precisa comprar aquele monte de bico de confeitar. Vai comprando conforme vai vindo a encomenda. Ah, eu achei que é parecido com esse aqui. Aí beleza, você compra ele, entendeu? E assim vai indo. Eu tenho alguns kits aqui de bico de confeitar. Eu tenho um até bem antigo, que eu falo sempre pra vocês que eu não sei a numeração dele porque foi os bicos de confeitar que eu comprei numa lojinha que é à parte, e foi o que tinha na época, né? Enfim, e eu utilizo eles até hoje, porque tem várias variedades, e mesmo assim, nem todos eu utilizo, sabia? Porque tem uns que não achei o modelo de bolo ainda pra utilizar eles. E assim vai indo, mas o que eu mais uso é bico folha, bico 1M, e às vezes aquele graminha, ou um ou outro pra fazer um detalhe, mas enfim, tá bom? Não precisa comprar um monte de material assim. Mas vamos voltar a falar desse vôlei específico aqui. Então, como eu falei pra vocês, fiz o fundo verde, vim fazendo essas pitanguinhas, como se fosse assim, você sobe um pouquinho e puxa, sobe um pouquinho e puxa. Bem simples. Qualquer coisa vocês voltam um pouquinho o vídeo, que aí vocês conseguem ver com mais detalhe, fazendo as primeiras camadinhas. E eu vou fazer isso tanto na lateral, quanto na parte de cima desse bolo. Então, ele vai ser todo nesse detalhe. Você tenta só manter a linha,
Porque, tipo assim, se você olhar ele bem certinho, tem uma linha, a primeira, a segunda, a terceira, e assim vai indo. Tenta sempre fazer, sem fazer aquele zigue-zague, sobe e desce, tenta manter alinhado, porque aí fica mais bonitinho. Eu vou fazer a aplicação do topo também. E o topo, como vocês sabem, né? Se for topo simples, eu faço aqui na confeitaria. Eu tento ver qual a imagem que o cliente quer, né? O modelinho de inspiração que ele manda pra gente. Vou procurando e tento fazer o mais parecido possível. Então, aí eu imprimo em papel foto 180 gramas na minha impressora, que é a tradicional da Epson. Eu gosto daquela, eu tenho aquela 32,50. E ela facilita muito minha vida, gente. Então, assim, papel foto, esses Polaroid que vocês veem das festas na caixa, que eu não posto a foto em si do cliente, mas todos os detalhes, tudo impresso assim, em folha, papel foto, folha simples, eu faço aqui na confeitaria. Agora, os trabalhadinhos, tipo aquelas flores saltadas, 3D, com papel aquele cromadinho, aí esses modelos não. Esses modelos eu encomendo com a gráfica e a gráfica faz pra mim. Tá bom? Aí eu encomendo, eles pedem, tipo, uns 2 dias de antecedência, mas às vezes eles conseguem fazer até pro mesmo dia, dependendo mesmo do modelinho. Aí, como é próximo aqui da minha casa, eu vou lá e busco, ou também dá pra mandar um motoboy pra retirar. Mas enfim, dá pra vocês fazer também os topos em casa, tá bom? Não precisa de muito. Você só precisa da impressora, mas se você não tiver também, quando eu não tinha, eu mandava imprimir na gráfica por causa que eles cobravam, acho que era R$ 5 na folha. Então eu editava tudo bonitinho, ele pagava os R$ 5 pra eles imprimir, depois eu recortava, colocava os palitinhos, enfim, entendeu? E você ainda consegue calcular certinho os tubinhos que você utiliza, porque tem todos os palitinhos, né? Tem aquele tubinho mais trabalhadinho, que é transparente. Calcula tudo certinho e você consegue vender também o topo personalizado. Às vezes, aqui na confeitaria, aparece algum cliente de última hora que quer apenas o topo. Então, também faço, tá? O topo personalizado bem rapidão, se for algum modelo simples, que nem eu falei pra vocês, que é no papel foto, aí eu consigo fazer aqui também. E todos esses topos que vão encostados direto no bolo, que nem esse que eu vou colocar agora, que tá o nome Harry Potter, eu faço uma proteção, porque como é papel foto, a parte da frente dele é a prova d'água, mas a parte de trás não. Então transfere sim e vai mudando de cor. Então, como o bolo é verde, a parte branca vai ficar toda verdinha ali. Então não é legal. Então eu faço uma proteção com fita adesiva. E o nosso bolinho, gente, já está ficando quase finalizado. E eu já vou pedir para vocês aqui, né? Já sabem, né? Curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal, porque isso ajuda muito, tá bom? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu falei. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Das dicas e tudo mais. Eu já vou chegar com a câmera um pouquinho mais perto desse bolo. Mas é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijão e até a próxima. Olha o tanto de detalhes desse bolo.